Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o mercado livre de energia. Eu sou Gustavo Sarti, seu host, e tenho comigo Bruno Velame, da Prime Energy. Como vai, Bruno? Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo por aqui. Animado que a gente vai começar esse novo projeto hoje. E para começar, se apresenta e fala um pouquinho da Prime Energy para o nosso público. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí de vocês estarem aqui ouvindo a gente. Eu sou o Bruno, eu sou um dos especialistas da Prime Energy. Eu trabalho no segmento já faz um bom tempo. Junto com o time da Prime Energy, formamos um dos maiores times de especialistas no setor. Já há mais de 10 anos no mercado, somos a maior gestora em termos de unidades consumidoras do país, tanto em unidades de geração distribuída, quanto de mercado livre. Isso graças ao trabalho de inteligência que a gente faz, o trabalho de mapeamento de oportunidades de economia para todos os tipos de público em energia elétrica. Você falou aí sobre mercado livre de energia. A Prime, como você falou, é um dos grandes expoentes nesse mercado no Brasil. E quem está ouvindo a gente já deve ter ouvido falar sobre o tema. Mas para aqueles que ainda estão começando, que estão colocando o pé ainda no ambiente de contratação livre, explica para a gente como é que funciona esse mercado, o que é o mercado livre de energia. Claro, vamos lá, vamos conceituar isso primeiro. O mercado livre de energia, ele é uma maneira de você comprar energia elétrica para a tua empresa, da mesma maneira que você compra qualquer insumo que você usa no seu dia a dia. Pensa que você vai comprar, por exemplo, copo descartável, folha de papel sulfite. Você faz lá uma cotação, 3 fornecedores, aquele que tem o melhor preço ou melhor condição comercial, você acaba comprando. Imagina você poder fazer isso com energia elétrica. Essa é a vantagem que você tem no Mercado Livre. Você poder escolher o melhor fornecedor com base naquilo que melhor você precisa. Isso é um modelo do Mercado Livre. Porém, fazendo isso vai te dar vários benefícios. Além de ser livre, como o próprio nome diz, você poder negociar o preço conforme o mercado está oscilando ou conforme a concorrência possibilita, você fica livre de bandeira tarifária, você fica livre de horário ponta fora ponta. Uma vez que você contrata o contrato de energia, você fecha esse contrato de energia, ele fica congelado aquele preço, sendo somente reajustado via inflação, durante toda a vigência desse contrato. Sendo assim, te dá previsibilidade de custo, coisa que o seu financeiro vai adorar, viu? Ter previsibilidade de custo. Previsibilidade é um dos pontos fortes do mercado livre de energia, então, mas ele é para todo mundo, qualquer empresa pode acessar, você precisa de uma consultoria para acessar o mercado livre de energia ou não? Sua empresa pode acessar sozinha? Qual é a vantagem de ter uma consultora como a Prime? Isso é importante dizer. Quem que pode migrar para o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, hoje, ele é para quem tem mais de 500 kW de demanda contratada. Esse é o público que a ANEEL decidiu que pode fazer a migração de imediato. Porém, a gente tem como fazer alguns estudos, algumas análises para que quem tem 400, 350 talvez consiga também migrar. Claro que tem que fazer estudo para fazer isso, não dá para dizer que todo mundo consegue. Então, depende também do perfil de consumo, depende da área de concessão, do local que o cliente está, mas às vezes dá para fazer sim. Então, tem que fazer análise. Você consegue migrar sozinho ou você consegue fazer a migração em comunhão. Isso é legal você saber, porque às vezes você fala assim, mas eu tenho uma empresa e uma só, eu não tenho 500 de demanda, eu tenho 300, só que eu tenho 2 filiais, por exemplo. Acontece. E aí, consigo migrar? Consegue. Se você tiver as mesmas filiais, com o mesmo CNPJ raiz, dá para fazer a comunhão de direito. Ou, se você não tem o mesmo CNPJ, mas elas estão em áreas contíguas, ou seja, estão vizinhas no mesmo terreno e elas dividem a carga de fato, aí ela é considerada como comunhão de fato. E a outra pergunta é se você consegue migrar sozinho. Dá para migrar sozinho, mas aí você tem um problema, é assumir riscos. A gente aqui não trabalha com isso, assumir risco é algo que a gente não passa para nossos clientes.
Então, o respaldo que a Prime dá é de uma transição segura, com responsabilidade e vendo bem os custos que estão atrelados a isso, né? Exato. Aqui a gente sempre preza pela segurança. Então, trabalhamos sempre para prever esses riscos e te alertar o máximo possível para que você não os corra. Para você ter uma noção, vamos falar um pouquinho de risco de Mercado Livre? Não sei se Isso é você já importante. conhece um pouco do Mercado Livre, se o pessoal já falou com você, se você está vendo o mercado. O primeiro deles é você comprar energia errado. Você precisa migrar, o momento não é propício, você vai e compra energia. Agora, o preço da energia está super alto, não tem opção, acabou comprando energia alta, cara, pagou caro, o preço do cativo começa a cair, e aí você começa a ficar mais atrativo, ficando cativo do que do livre. Isso é possível. E aí, como é que faz? Então, a Prime, a gente tem aqui um time de meteorologistas e engenheiros que ficam rodando um modelo climático para saber quando vai chover, onde vai chover, o quanto de água vai cair, se essa água vai ser absorvida pelo solo, se vai para o manancial, e dessa água o quanto vai virar energia e vai ser impactado no preço. Essa é o tipo de inteligência que a gente tem para saber e dizer para você se vale a pena migrar agora ou migrar o ano que vem. Vale a pena comprar energia agora ou daqui a um mês. Já é um dos grandes ganhos de ter uma consultoria como a Prime nas suas costas, né? Por trás de você ali te ajudando. Outro risco, Gustavo, também é você poder ficar exposto no curto prazo, que o pessoal acha que é o maior vilão que tem no Mercado Livre. Normalmente as consultorias acabam não falando e deixando isso meio que oculto. Como eu falei, aqui na Prime a gente é muito transparente, a gente sempre deixa bem claro as coisas do Mercado Livre e todo o nosso trabalho aqui é bem claro. Então, vamos lá. No curto prazo, que acaba se tornando risco, mas a gente tem tecnologia e inteligência para mitigá-lo, como que funciona? Quando você compra um contrato de energia, compra uma quantidade pré-determinada, você tem uma flexibilidade nesse consumo. E às vezes, por algum motivo, você acaba excedendo aquela que foi contratada. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você contratou 100 MWh. Naquela flexibilidade você tem 110 para você usar. 10% a mais. E você acabou usando, sei lá, 115. Então você tem 5 a mais do que daquela flexibilidade que você contratou. Esses 5 você tem que comprar no curto prazo. Esse é um risco porque a gente não sabe como vai estar o preço do curto prazo naquele momento. Então, o que na Prime a gente faz? A gente olha o mercado, analisa o cenário de contratação antes de você ficar exposto, ou seja, a gente olha o passado, olha 24, 36 meses no passado para entender qual foi a curva de consumo que você tem e olha o futuro, ou seja, senta com o cliente e fala assim, olha, como que vai ser, como você vai se comportar de maneira energética no futuro? Vai ter alguma alteração? Você vai fazer algum aumento de consumo? Vai ter alguma redução de carga? Enfim, desenhe esse cenário com ele e aí, com base nisso, a gente dimensiona a flexibilidade do seu contrato. Assim, a chance de você ficar no curto prazo ela é bem pequena. E se por acaso ficar, é bem pouquinho. Então, ou seja, o risco praticamente não existe. Isso é bem importante para que a gente tenha essa segurança, né? Se a economia melhora, eu preciso produzir mais, apareceu uma oportunidade de negócio, fechei algum contrato grande aí e vou dar aquela expandida, então a gente não fica descoberto. Exatamente. E é aí que a gente atua, sempre trazendo segurança e economia para os nossos clientes. Uma parceria para o crescimento aí, né? É isso aí. Esse é o DNA Prime. Mas, assim, a gente sabe que, para além disso, a gente tem um monte de gente que já está migrada, mas depois que a pessoa migrou, como é que ela consegue economizar ainda mais no mercado livre de energia, Bruno? É uma excelente pergunta isso. Muita gente acaba comprando uma energia, um tipo de energia, quando a gente fala, né? Naquele momento era a melhor energia que dava a melhor economia para aquele cliente. E aí passa o tempo, o perfil de consumo muda, a necessidade daquele cliente muda
e aí aquela energia não faz mais sentido para ele. E aí, o que faz? Dá para mudar isso. A gente tem especialista que analisa esse tipo de situação e, dependendo como for, a gente troca essa energia para esse cliente. Ou seja, a gente tem uma participação ativa na gestão dele, de modo que a gente consegue sempre proporcionar a melhor economia. Se for o caso, a gente compra essa energia pelo preço que ele pagou e entrega uma outra que dá maior economia para ele. Sempre vai ter a melhor opção para os nossos clientes Prime Energy. Sempre. Existe uma outra coisa bem bacana também. A gente fala de Mercado Livre, a gente está falando de reduzir tarifa. Tudo que a gente fala de Mercado Livre é reduzir custo de tarifa, mas a gente também não pensou em reduzir o consumo. Então, a gente tem uma empresa do grupo chamada Ativa, que a gente vai trazer o pessoal da Ativa aqui para falar um pouco melhor sobre o escopo de produtos dele. Ativa é uma empresa, uma startup Prime Energy com DNA Prime Energy, exclusiva para desenvolver tecnologias para redução de consumo, ou seja, é uma empresa de eficiência energética. Então, além de você reduzir tarifa com o Mercado Livre, com o mercado varejista, com geração distribuída, você também tem a parte de eficiência energética para reduzir o consumo. Então, você consegue atuar de maneira estratégica nessas duas pernas da economia. Não é legal isso? Nossa, é fantástico, mas eu confesso que eu fiquei curioso. Qual tipo de economia é essa? Como é possível fazer isso? Cara, dá para trocar lâmpada, dá para trocar motores, trocar ar-condicionado, e sabe qual que é o mais legal? Sem colocar dinheiro do bolso. Claro, tudo isso aí tem que fazer estudo, mas o pessoal da Ativa vai poder te ajudar nisso aí. A gente fica aí esperançoso que logo a gente tenha um episódio com eles, então. Não vou entregar todo o ouro aqui, não. Isso aí é pro pessoal ficar curioso. E eu nem falei da Exata ainda, hein? Que é outro tema para outro episódio. Só para deixar o pessoal curioso. A Exata é outra empresa do grupo. Uma empresa especializada para você que tem interesse em criar uma unidade de geração, ou seja, criar sua própria usina, ser seu autoprodutor, que também dá para fazer isso no Mercado Livre. Já pensou você ter a sua própria usina para não ficar dependendo da compra do mercado, ficar menos volátil a oscilação de preço, poder injetar energia na rede e também até, dependendo da situação, ganhar um dinheiro? Dá para fazer. A gente também tem um time de especialistas disso, que é a Exata Energia. Dá para fazer também. E aí esses caras também vão vir aqui. Isso tem tudo a ver com geração distribuída e energia eólica, solar, esse tipo de coisa, né? A Exata, ela é ampla, ela atua em diversos fatores. Dá para fazer de diversos escopos, tanto usinas para geração distribuída, quanto diversos tipos de fonte também de usinas. Então, o time é bem amplo e bem competente. A gente falou já sobre a Prime como consultoria para migração, mas ela também é comercializadora, né, Bruno? Como é que funciona esse lado da Prime Energy? Isso é interessante falar porque é o seguinte, a comercializadora é uma empresa do grupo que faz trade de energia, ou seja, compra energia em grande quantidade e vende para outras empresas, ou seja, não necessariamente o consumidor final, às vezes uma outra comercializadora, um outro gerador. Então, ela vai fazendo essa venda de energia entre esses grandes players do mercado. E aí, para isso, você tem que ter uma área de inteligência muito grande, porque você precisa comprar energia na baixa e vender na alta. E aí, a parte legal é ter a rastreabilidade desses contratos para saber de quem você está comprando e garantir. Aí sim, para os consumidores que a gente vende na consultoria, a garantia de origem. A gente consegue garantir que aquele cliente que está comprando a energia da consultoria, pela consultoria, o consumidor final, é uma energia incentivada, é uma energia 100% sustentável, ou seja, é uma energia que contribui com o meio ambiente e a gente dá um selo, um certificado de quanto aquela empresa, através daquele contrato, deixou de emitir de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso é algo totalmente diferente. Não conheço uma empresa que tem ainda no mercado, porque é o que eu estou te falando. São soluções inovadoras para o cliente da Prime Energy. Então, para os clientes que querem se focar em energia renovável, a Prime consegue dar
um selo, é isso? Exato, é um selo que você vai poder colocar lá na sua assinatura de e-mail, vai poder colocar nas suas mídias sociais, vai poder, enfim, divulgar como você achar melhor, e também um certificado, caso você ache necessário, colocar lá na sua sala de visitas, na sala do seu CEO, fica lá à vontade para colocar um selo contribuindo lá com o planeta, reduzindo gases de efeito estufa. A gente sabe quanto isso é importante, deixar o planeta melhor para gerações futuras. A gente vai ajudar, a gente contribui com isso. E para a gente se encaminhar agora para o final do nosso podcast, alguma última mensagem para os nossos ouvintes, Brunão? Bom, eu queria agradecer você que ouviu a gente até agora, também agradecer a oportunidade de estar falando com você aqui, deixar nossas redes sociais à sua disposição, comenta, curte nosso trabalho, entre em contato com a gente, nosso site está aí. Se você quiser saber mais sobre o Mercado Livre, manda uma mensagem para a gente. A gente tem um time de especialistas que vai fazer o estudo para você, para saber quanto você teria de economia migrando para o Mercado Livre sem custo nenhum. Entre em contato conosco, não custa nada. Migre para o Mercado Livre de Energia, economize dinheiro, contribua com o meio ambiente e cresça. O Primecast é um podcast disponível em todos os agregadores e no YouTube. Confira mensalmente nossos episódios. Obrigado e até a próxima.